Na verdade, assim, a minha vida, ela foi toda pautada no trabalho, né? Porque eu nasci cristã, né? De uma família cristã, mas tive pais separados. Logo, com 3 anos, meus pais se separaram. Eu tinha 3 anos e eles eram cristãos. E aí, a minha mãe ficou com muitas dificuldades, né, de me criar, porque meu pai ficou longe, ele foi morar em outro estado. E a minha mãe acabou me treinando para que eu ficasse uma boa profissional do mercado de trabalho. Então, assim, ela pagou o que ela pôde, com muita dificuldade, e a minha avó também tinha uma avó que pagava os cursos para mim, e eu me profissionalizei. Primeiro, eu fiz uma faculdade de informática, né? E eu enveredei pela área profissional mesmo. Não tinha nenhuma ligação em ministério de igreja, agora que eu tenho há 4 anos. Então, nesse caminho, eu criei quase que uma aversão à criança. Por quê? Porque todas as dificuldades que a minha mãe enfrentou, ela falava para mim: Sara, quando você crescer, você não tem que depender de ninguém. E você toma cuidado na hora de você ter um filho, para não passar por isso que a gente está passando aqui agora. E aquilo foi encucando na minha cabeça, foi encucando, foi encucando, foi encucando. E aí chegou o ponto de eu casar e eu não queria ter filhos. Olha isso, eu já estava casada há 8 anos e eu tinha pavor de falar de criança. Eu não, meu marido, o sonho da vida dele era ser pai. E eu não, pelo amor de Deus, entre namoro e casamento, a gente já estava há 14 anos. Caramba! Olha isso. E eu lutando contra, olha só. E aí, ele chegou ao ponto de me botar na parede. Falou: Sara, olha só, ou você decide isso, ou a gente vai ter que dar um fim no nosso casamento. Porque Caramba. eu não posso viver com você assim, eu nasci para ser pai. E eu, crente, olha isso, eu crente. Aí eu comecei a orar: Senhor, muda meu coração, que eu sei que isso não é a vontade de Deus, né? Como que eu não quero ter uma família, né, completa. E aí eu fui tentando me mudar, me transformar e liberei, né, esse desejo de ter filhos. Aí, gente, quando a criança nasceu, eu me lembro que no dia do parto, foram mais de 20 pessoas lá para a sala do parto, porque acho que as pessoas achavam que eu ia ter aquela coisa que dá logo após o parto, que a pessoa tem aversão, assim, a criança, Sim, né? sim. Todo mundo: tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Não, gente, tá tudo bem comigo, claro. Deus me mudou já, calma, essa parte passou. E aí, quando a criança nasceu, eu falei: meu Deus, é um ser que depende de mim para tudo. E agora? Aí, ali, a ficha caiu logo que ele nasceu e eu comecei a querer estudar tudo sobre criança, só que na parte bíblica. Então, porque eu nasci cristã, né? Então, desde que ele nasceu, que eu leio muitos livros de maternidade cristã, pescadores de criança, pastoreando uma criança, entendendo o coração da criança. Porque, assim, não é... a gente não quer falar da psicologia, né? Porque existe o profissional para isso, mas eu queria entender na Bíblia para eu poder passar para ele, né, os mandamentos da forma correta. Então, Rodrigo, foi assim desde sempre, né? E vamos ali, eu, meu marido e meu filho, a gente vai dar as mãos aqui, vamos para o céu, porque eu vou te passar todos os conceitos e acabou. Só que aí o negócio começou a ficar mais forte, gente. Deus começou a pedir para eu cuidar das crianças. Eu falei: mas como assim, Senhor? Cuidar de criança? Não tem nada com criança. Trabalhava na indústria de automóveis, trabalhava em fábricas de automóveis. Olha isso. Olha só, nada a ver. Nada a ver. Caramba. Porque como eu acabei enveredando pela área profissional, né? Eu fiz faculdade de informática. Depois disso, eu fui trabalhar na área comercial da indústria de automóveis. Então, assim, eu rodava vários estados do Brasil, né, dando treinamento para mecânico, para vendedor. Era uma profissão muito masculina. E eu era bruta, assim, porque era com essas pessoas que eu tinha que falar. Não tinha nada com criança. E aí, um belo dia, né, eu lá no meu prédio, brincando assim com o meu filho, e tinha as crianças do prédio. Aí as crianças do prédio brigavam muito, sabe? Por qualquer bobeira brigavam. Aí eu ficava ali tentando, né, amenizar aquela briga, mas não resolvia. Até que um dia eu ouvi nitidamente, Deus falou assim: cuida deles, pastoreia essas crianças. Senhor, eu tomo conta de mecânico de automóvel como isso. Aí eu falo: meu Deus do céu, e agora? Aí foi aí que eu fui lá no ministério da minha igreja, eu já era dessa igreja mesmo, e aí fui tentar entender: gente, como é que vocês ensinam aí para as crianças, né? Tudo que tem, todo o material aqui. E aí eu fui inserida no ministério para poder fazer uma célula infantil, porque eu queria primeiro tomar conta daquelas crianças que estavam, né, ao meu redor ali.
E ali, gente, o negócio começou a caminhar por um caminho que eu nunca imaginei, assim, eu nunca projetei esse caminho, né? Na verdade, eu projetei a vida profissional. E aí eu comecei a estudar muito, virei uma líder infantil, né? Uma líder infantil da igreja. Agora eu já sou coordenadora lá, né? Subi de nível assim um pouquinho. E aí, então, são várias frentes, né? Uma frente é o do Ministério da Igreja e a outra, assim, que eu tento compartilhar nas minhas redes sociais, princípios para os pais, né? Como que os pais podem criar os filhos através do nosso manual de vida, né? A gente que acredita na Bíblia, mas, assim, a Bíblia tem para tudo que você quiser, você vai encontrar alguma coisa ali para a sua vida, né? Então, são duas áreas, assim, que eu tento me desenvolver. E você continua hoje trabalhando na indústria, não? Então, aí eu fiquei 12 anos na indústria. Quando foi agora na pandemia, eu saí da empresa. Quando eu saí da empresa, eu conversei lá em casa com meu marido e falei, acho que eu vou dar um tempo. Trabalhei tantos anos nisso, eu viajava, sabe, o Brasil todo. E aí, a gente decidiu que eu ia ficar ali um tempo. Isso tem 1 ano. Nesse 1 ano, o negócio avançou mais ainda na minha área, né, do Ministério Infantil, porque eu já fazia as duas coisas, né? Eu sempre conciliava as minhas viagens com a volta do que eu tinha que dar as minhas lições, ou na igreja, ou na célula, que eu tenho uma célula em casa. E aí, então, agora eu fiquei, assim, só para isso mesmo, sabe? Eu estou disponível só para isso, já que a gente... Tem como, né? O lado financeiro lá tá sendo resolvido só com o meu marido. Eu falei, eu vou fazer a vontade de Deus, pedir, né? Na verdade, Deus tinha me pedido isso e eu estou tentando ali desenvolver. E hoje o filho está com quantos anos já? Está com 9 anos. Então, são aí 9 anos de missão, né? 9 anos de missão, exatamente. E aí... o início mesmo, quero contar para vocês esse início que foi na célula, né? Eu fiquei... Pode puxar um pouquinho, Sara, para você mais... E aí, beleza. Esse início que foi na célula mesmo, na célula infantil, era algo super novo para mim, porque a gente via as igrejas com células de adultos. Sim. Mas células específicas de criança eu realmente nunca tinha visto. Fui lá na minha igreja e tentar entender o que era isso, porque eu até deixava o meu filho assim no Ministério Infantil, como se fosse assim, vou deixar meu filho ali para eu assistir o culto. Exatamente. Gente, é tudo diferente, não é nada disso. As crianças têm as mesmas necessidades espirituais que os adultos, né? Tudo, ela quer saber quem é Deus, de onde ela veio, como ela nasceu, para onde ela vai. E isso a gente tem que implantar desde a primeira infância, né? Porque os pais, eles às vezes se preocupam quando o filho está adolescente, que aí começa a caminhar por outros caminhos, né? Mas se você implantar isso desde a primeira infância, é 90% de chance dele continuar nesse caminho, que é o que a gente acredita, né? Então, as crianças do meu prédio não eram crianças evangélicas e eu ainda assim quis fazer alguma coisa ali.